Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9. Nós vamos ver versículos de 1 a 10. Se você acha aí na sua Bíblia, pode ser no celular, Bíblia de papel. Você que está em casa pode, junto com a gente, também seguir o texto aí. Zacarias 9, versículos de 1 até o versículo 10. O texto diz assim, vou ler na atualizada. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Radraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele sobre Tiro, e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como o pó e o ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdode, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa, para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até a extremidade da terra. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez te somos tão gratos por poder celebrar esse culto novamente na sua casa, diante do Senhor juntos, como a sua palavra nos orienta, para juntos nos estimularmos uns aos outros, nos animarmos uns aos outros. Também, mais uma vez, eu peço por aqueles irmãos que não puderam estar aqui presentes, mas estão conosco nesse momento, participando dessa adoração ao Senhor, da sua palavra em suas casas, que a sua mão possa alcançar cada um de nossos corações e nos despertar para uma mensagem tão importante que o mundo precisa ouvir, mas o mundo não compreende e não tem recursos para poder fazer isso sozinho. Pedimos do Senhor, ó Deus, a capacitação, a compreensão, o coração desafiado para sermos esse instrumento que transmite a mensagem de paz que o mundo precisa ouvir, e a mensagem que está no seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem que o mundo não compreende, mas precisa ouvir e tem a necessidade e o anseio de conhecer. Nos dá a capacidade hoje à noite, ó Deus, para compreender isso através das palavras do teu profeta de Zacarias. E é por isso que nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Muito bem, você sabe que o Vonei acabou falando, né? Ajudou para a introdução, falando sobre alegria e paz, e talvez a pandemia, nesse último ano, nos deixou isso tão claro do que a maior necessidade nesse momento da história. Durante muitos anos, estudiosos no ensino estão falando que nossos netos eles vão estudar a perspectiva dessa pandemia. Vai estar nos livros de história como que não só o nosso país, mas o mundo inteiro parou por um ano praticamente. Um ano parado, tentando aprender a lidar com uma situação completamente nova. O tempo e o mundo que nós vivemos durante um ano ficou com medo, vulnerável.
a percepção de que o ser humano não é tão forte como ele achava que era. Os limites ficaram bem mais claros. É algo que a gente não pode ver com os nossos olhos, teve um poder tão grande para tirar tantas vidas. O mundo estava tentando construir paz, segurança, tranquilidade com seus próprios recursos e está descobrindo que não tem como fazer isso por si próprio. Então essa pandemia ela trouxe essa realidade tão clara para nosso tempo. É verdade que já houve outros momentos da história que você vai poder ver que houve coisas assim, né? Momentos em que muitas pessoas, civilizações inteiras foram afetadas por doenças. Mas no nosso momento em que nós estamos vivendo, com toda a tecnologia que nós temos, todos os recursos que nós temos, o homem foi meio que pego com aquela expressão popular de calça curta. Não se esperava isso, não se acreditava que era possível isso acontecer na escala que aconteceu. E aí as pessoas estão entendendo que elas não estão conseguindo fazer isso por si mesmas. E Deus já tinha dito através do profeta Zacarias, muitos anos antes, esse mesmo sentimento que os povos têm. Essa mesma necessidade do coração permanece, essa busca pela paz, essa busca pela tranquilidade, essa busca por alegria, essa busca por segurança, buscando criar isso por seus próprios meios, mas não conseguindo fazê-lo. E Deus diz para eles que vocês não vão conseguir fazer, mas há um meio pelo qual vocês podem conseguir. Conseguir paz vem através do Salvador de Deus, que é Jesus. E é isso que ele fala nos versículos 9 e 10. Do versículo 1 ao 8, Zacarias está ajudando eles a entender que eles não têm condições de poder construir a paz. Mas no versículos 9 e 10, ele vai dizer qual é a fonte da paz. E quando eu estou falando paz, eu vou falar bastante sobre essa paz, eu quero definir para você entender bem. O que é paz de acordo com o que Deus fala na palavra? Pode envolver sentimentos de tranquilidade, mas ela não está definida, limitada por sentimentos de tranquilidade. A paz de Deus ela é algo maior, ela tem a ver com uma certeza de um relacionamento restaurado. É de uma compreensão, uma convicção de que agora entre eu e Deus não há mais nenhuma barreira, de que eu tenho acesso a Deus de modo completo e total. Eu não preciso de nenhum instrumento, nenhum recurso que não seja entre eu e Ele a pessoa de Jesus Cristo, que me permite chegar até Deus com plena e total confiança, como diz o escritor de Hebreus. É isso que a Bíblia está se referindo quando fala de paz. Porque muitas vezes pode até ser que você entre Deus esteja tudo bem, mas o mundo ao seu redor pode estar enfrentando uma pandemia. Mas aquela convicção e aquela certeza plena de que há uma esperança, há uma tranquilidade. Não que você está sempre com um sorriso no rosto, mas aquela certeza de que a vida não está limitada somente a esses anos que nós temos. Esses anos que eu completei sexta-feira. Mas a minha vida ela é muito maior do que isso. A nossa vida ela é eterna. Você entende isso? Quando a Bíblia fala que você crendo em Cristo, você tem vida eterna, a morte ela só é um momento de transição de algo que a gente não compreende ainda. Mas nós vamos compreender. Talvez, na sua graça de Deus, Ele volta até antes da gente passar por esse momento. Amém? E você tem certeza, encontrando com Ele, você vai encontrar com Deus com paz? Você tem paz no seu relacionamento com Deus? Ou há medos, há preocupações, há incertezas? Eu quero olhar com você aqui no livro de Zacarias e ver com você algumas coisas que ele nos diz, porque nós precisamos anunciar essa mesma mensagem para o mundo que está ao nosso redor. Nós precisamos anunciar paz às nações. E quando eu falo às nações, eu não penso só, graças a Deus pelos nossos missionários, o pastor Jefferson, o pastor Amiá, que está lá na Índia, basicamente no extremo da onde nós estamos. Mas o nosso mundo, anunciar a paz, é aquelas pessoas que estão ao seu redor imediatamente. Aquelas pessoas que você continuamente, constantemente está encontrando. Essas pessoas precisam ouvir a mensagem de paz. Porque aqui no versículo 10, olha o que o profeta diz, meio no meio do versículo, ele diz:
Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até a extremidade da terra. Ele está dizendo de uma ponta até a outra do mundo que era conhecido nesse momento, mas nós sabemos de todo o mundo. Agora você consegue perceber como o mundo é tão pequeno. Quando foi falado em março que tinha uma gripe chegando lá, que estava lá na China, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas pensaram, bem, mas isso é lá na China, né? Não tem nada a ver com a gente aqui, América do Sul. Eu ouvi um humorista falando, você às vezes pede coisas da China, compra pela AliExpress e nem chega. Quanto mais esse negócio que eu nem pedi. Mas o que acontece? Que chegou e ficou durante todo esse tempo, e ainda estamos aqui vivendo isso nesse momento da história. E Zacarias então vai lançar alguns desafios. Por que as pessoas precisam ouvir a mensagem de paz? Por que nós precisamos anunciar a mensagem para elas? Então a primeira razão, justamente dos versículos 1 até o versículo 8, que a gente já leu, primeira coisa, elas precisam ouvir a mensagem de paz, os nossos vizinhos, nossos amigos. Por quê? Porque elas não vão conseguir construir verdadeira paz. E elas vão tentar, essa que é a questão, elas estão tentando nesse momento construir paz. Elas estão tentando usar os seus meios, suas capacidades, seus recursos para criar a paz. Agora muitas pessoas estão colocando toda a sua confiança e esperança de que a vacina vai resolver. E nossa oração é que Deus nos abençoe, os técnicos, as pessoas envolvidas, trabalhando bastante nisso, para que realmente chegue isso para o nosso bem, para o bem do povo. Mas a nossa confiança tem que ser mais do que a paz que vem de agora termos uma vacina. Porque depois que chegar a vacina, eu quero que você saiba, vai ter outros desafios da vida que vão afetar nosso coração e nossa paz. E como nós vamos lidar com isso? Como as pessoas vão lidar? Por isso é tão importante. Olha o que ele diz. Nesse texto aqui de Zacarias 9, você nota que ele citou várias nações, ele citou diversas cidades, ele cita vários povos. Ele começa falando aqui, por exemplo, o versículo 1, ele fala sobre a terra de Hadraque e Damasco. Depois, no versículo 2, ele fala sobre Ramate, Tiro, Sidom. Ele fala também, no versículo 5, ele fala sobre Ascalon, Gaza, Ecrom. Também, no versículo 6, ele fala sobre Asdod. Ele cita o povo dos filisteus, uma nação. E por que ele está citando esses povos? Porque todos esses povos são cidades grandes, nesse momento da história, eram cidades-estados, e elas tinham a preocupação de construir seus muros e ficar fortes e terem a sua segurança de que elas iam ter meios de poder vencer qualquer dificuldade, qualquer batalha. Nós estamos protegidos aqui. Nós temos os recursos que nós precisamos para ter o quê? Paz. Podemos ter alegria. Podemos estar amparados, proteção. De alguma forma, cada uma dessas cidades estava buscando a sua segurança e se proteger dos inimigos. É tão interessante você ver no versículo 3, ele diz, Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Qual que era a preocupação dessa cidade? Nós temos segurança, né? Temos uma boa vigilância aqui, uma boa empresa de seguros, colocamos ao redor e temos bastante dinheiro na conta do banco. Então nós estamos seguros. Não, vocês têm dinheiro, vocês não têm segurança. Você nota essa ligação? Quantas pessoas acreditam que porque elas têm dinheiro, então elas têm segurança? Não, você tem dinheiro. Você não tem segurança nenhuma, porque você não tem controle sobre nada. Nem um fio do cabelo da sua cabeça você controla, Jesus fala isso em Mateus. Nada que está ao seu redor. Você não pode aumentar 1 centímetro do seu tamanho se Deus não fizer. A falta de entendimento dessas nações, elas achavam que elas estavam seguras. E é interessante que ele continua falando aqui, versículo 6, ele cita versículo 5, ele fala sobre a cidade de Ecrom. Olha que interessante. Asquilon ouverá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque, olha que interessante o texto, a sua esperança será iludida.
Eles estão achando que vai dar tudo certo. Mas a esperança deles vai ser iludida. Por quê? Porque Deus vai agir nessa história. O mundo, ele falha em construir paz. O mundo, ele está confiando em coisas. Há muitos povos que estão confiando no poder das armas. Armas químicas, armas bacteriológicas, armas nucleares. Aquela tensão de demonstração de força, de poder. Nada mudou. Você nota, as mesmas coisas que os povos que Zacarias está falando era o que eles faziam. É a mesma coisa que acontece em nossos dias. Paz conquistada por base do medo. Medo pela destruição. Depois de muito derramamento de sangue. Então a pergunta que vem, será que isso é paz verdadeira? Uma paz que você tem que ficar continuamente vigiando. Paz vigiada, uma paz patrulhada. O mesmo tipo de paz que existia no Império Romano, a paz romana, né? Onde há inimigos, então eles vão ser aprisionados, eles vão ser vigiados. Nações, elas querem construir paz, eliminando os seus inimigos e buscando manter outros povos sob controle. Então é uma paz que vem de uma constante ameaça. Você vê essas questões de embargos econômicos, invasão de exércitos, nações tão poderosas e tão preocupadas com essa palavra tão pequena, que significa paz. Infelizmente, o homem não vai conseguir construir a paz. E até mesmo se você pensar de um aspecto contrário, pensa sobre causas humanitárias. Eu tenho visto, esses dias estava lendo sobre os Médicos Sem Fronteiras. Médicos, médicas, especialistas que têm se colocado em diferentes lugares do mundo, buscando ajudar nações, povos, não só na África, não só na Índia, não só na Ásia, mas até mesmo no norte do nosso país. Há muitas missões trabalhando, muitos médicos trabalhando para trazer um pouco de alento para pessoas, para povos, mas nem isso você vai conseguir trazer paz. Por mais bem que se consiga fazer pelos necessitados, não há uma paz completa. Apenas um anseio de paz, uma paz ainda mais profunda, ainda mais intensa, porque o problema do homem não é só as circunstâncias que estão ao seu redor. O problema do homem é o quê? É o seu coração. É esse o problema que Deus quer afetar, é justamente o alvo da mensagem de paz que Deus quer trazer. Uma paz que vai além das circunstâncias ao nosso redor. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos anunciar paz àqueles que estão ao nosso redor é porque elas não vão conseguir construir uma paz verdadeira. O seu vizinho, ele não vai conseguir, por mais boníssimo que ele seja, por mais gente boa que ele seja, ele não vai conseguir. Ele vai tentar com todos os seus meios, seus recursos, ele vai perder noites de sono preocupado em descansar e ser alegre e feliz. Mas ele não vai encontrar isso nesse mundo. Ele precisa conhecer isso em Cristo e você conhece essa mensagem. Talvez você nem tenha compreensão da grandeza da mensagem que você já confiou em Cristo como Salvador. Mas é justamente isso que Deus nos fala. Nós podemos ter a paz. Lembra que Cristo falou? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa certeza de que Ele é o campeão dos campeões, de Deus, o representante de Deus para nós. Então o mundo ele não consegue construir verdadeira paz. Por isso a paz precisa ser anunciada. Eles precisam conhecer a mensagem verdadeira de paz. Eu estava pensando que essa mensagem podia ser uma mensagem de missões no mês de novembro, porque é uma mensagem de grande incentivo para nós como igreja. Eu espero que já nesse mês você está firme no seu compromisso da sua promessa de fé que nós fizemos lá em novembro. Porque até durante o mês de dezembro foi juntado esse valor, os nossos tesoureiros estavam coletando esses valores, e agora já em janeiro está sendo enviado para os nossos missionários. Então eu pensei que podia ser uma boa mensagem lá no nosso mês de missões. Nós tivemos bons temas ali. Podia ser uma mensagem de Natal também, falando do rei que vem. E lembra qual é a mensagem que os anjos cantam
quando eles aparecem para os pastores nas vigílias da noite, qual é o grande cântico dos anjos? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Eu fiquei pensando sempre, por que os anjos falam paz? Eles podiam ter falado tantas outras palavras, né? Porque esse é o anseio, é por isso que Cristo veio para esse mundo, para trazer de novo o quê? Reconciliação entre nós e Deus, trazer a paz, que Romanos 5,1 fala, justificados, pois mediante a fé, agora temos paz com Deus, podemos ter esse relacionamento com Deus, com o nosso Deus, que é o plano que Ele teve quando Ele fez Adão e Eva, que infelizmente por causa do pecado se perdeu no jardim. Foi afetado esse relacionamento entre o homem e Deus. E agora Deus restaura de novo. Deus nos traz de novo a condição de poder celebrar isso. Mas eu acho que nesse momento é tão importante, porque trazer agora essa mensagem, porque esse é o momento de aplicar isso de um jeito real e verdadeiro em nossas vidas, irmãos. Essa é a mensagem que nós precisamos viver durante esse ano de 2021. E não só hoje, mas a cada ano que Deus nos der, mas ter essa visão correta das situações ao nosso redor, que as pessoas elas estão nesse momento cheias de expectativas de encontrar paz, e nós podemos com sabedoria, com a graça, com a bondade de Deus nos ajudando, nos habilitando, nos dando, nos capacitando para ajudar essas pessoas a ouvir uma mensagem que elas não têm recursos de construir por si só. E é isso que Zacarias falou, através da palavra de Deus para esses povos. Vocês estão fazendo, vocês estão tentando todas as suas forças, mas vocês não vão conseguir encontrar paz. Mas tem uma mensagem de paz. A segunda coisa, não somente elas não conseguem construir a paz, mas a gente encontra a segunda coisa no versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aqui mais tarde Mateus, ele vai, no capítulo 21, versículo 5, ele vai citar justamente essa passagem aqui. E a segunda razão, não somente as nações precisam ouvir a mensagem de paz, nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir a mensagem de paz, não somente porque elas não vão conseguir construir a paz por si próprias, mas também porque elas não sabem de onde vem verdadeira paz. Elas não sabem de onde que vem. É por isso que elas estão colocando a confiança delas nesses recursos, nesses meios. A base de toda a verdadeira paz entre os homens só pode vir de um lugar. Consegue descobrir que lugar é esse? Ela só vem de Deus. Esse é o único meio que as pessoas podem encontrar paz, ela vem de Deus. A raiz de toda a guerra, ela está no interior do homem. Deus, ele estabeleceu um meio do homem poder restaurar a paz com ele, e é através de Jesus Cristo. Por isso ele coloca todas essas descrições aqui nesse versículo. Ele fala para ele sobre o rei, que precisa ser entronizado no coração de cada um. Somente quando ele for o rei do coração de cada homem, é que nós vamos poder construir verdadeira paz. E é isso que vai acontecer. Por isso que quando Cristo vir reinar nesse mundo, as decisões vão ser das pessoas de querer seguir Ele como seu rei. Nós sabemos de onde vem a paz. Nós precisamos então anunciar essa paz, a paz que vem do Rei dos Reis, que quer estabelecer entre os homens. É para Jesus que os homens precisam voltar seus olhos. As pessoas precisam entender que elas têm que parar de olhar para suas armas. Elas têm que entender que elas precisam parar de olhar para o seu poder, o poder que vem das suas riquezas, das suas inteligências, das suas famas, do seu renome. Elas precisam entender que nada dessas coisas vai trazer paz. Não importa quantas faculdades pessoas tenham. Eu tenho encontrado pessoas no curso que eu estou fazendo, que eu conversando com elas, elas falam, olha, eu tenho a faculdade disso, eu tenho faculdade daquilo, eu tenho faculdade daquilo lá, eu tenho pós-graduação nisso, eu tenho reconhecimento disso. E eu pergunto, por que você está fazendo essa matéria então? Por que você está fazendo esse curso? Porque eu preciso alguma coisa a mais para completar. Eu sinto que eu não sou apto
Então falta aquela competência, aquela capacitação emocional, talvez. Mas isso só reflete o que? A vida de milhares e milhares de pessoas ao nosso redor, irmãos. Pessoas que estão confiando nos seus recursos, olhando para esse mundo de modo horizontal, achando que vai encontrar tranquilidade e paz nesse mundo, e não vai encontrar. Somente quando você olha verticalmente você vai poder encontrar paz. Às vezes eu acho que Deus deixou o mundo ficar numa situação em que você olha ao redor e não tem meios de encontrar segurança, tranquilidade. Por quê? Para as pessoas aprenderem a olhar para onde? Quando nada mais você pode olhar ao redor, você aprende a olhar para onde? Olhar para cima. Pegar e olhar para aquele que pode dar a resposta para as situações da vida. Somente o anúncio de que a paz verdadeira pode ser encontrada em Jesus é que as nações precisam ouvir. É preciso anunciar paz às nações, porque elas não sabem construir verdadeira paz e elas nem têm ideia de onde isso pode vir. Mas nós sabemos. Talvez você está aqui e está pensando, pastor, eu estou careca de saber isso. Mas porque nós temos um desafio tão grande de fazer isso. Lá em casa nós estamos agora trabalhando com o Lucas, e sempre ele tem vários amigos lá no prédio, no condomínio, gosta de ir lá, sumir, brincar com eles, jogar bola. Hoje tinha uma família que estava fazendo um churrasquinho, ele foi lá, participou do churrasco deles. Gente, eu oriento, tá? Eu falo tudo quando eu vejo, e as pessoas gostam, né? As pessoas chamam, Lucas, vai lá, Lucas, vem aqui com a gente. E uma coisa que a gente está falando para ele, filho, você precisa falar de Cristo para os seus amigos. Eu não vou esperar ele ter 14 anos para fazer isso, gente. Começa já. E ele olha para mim e fala, pai, mas eu tenho muita vergonha. E eu falo para ele, eu sei, filho, eu também tenho. Há muitas circunstâncias que eu tenho vergonha também. Eu tenho medo também. Mas ainda assim a gente precisa fazer isso. Porque é isso que agrada a nosso Deus, e é porque isso é verdade, e porque eles não sabem. Você quer brincar com seus amigos para sempre? Então você precisa falar de Cristo para eles, para que você possa viver com eles para sempre. Então esse é o nosso trabalho, e o desafio do Lucas não é nenhum diferente de nenhum de nós. Eu sei que você enfrenta às vezes vergonha, timidez, às vezes a gente luta com a preguiça. Mas, irmãos, o mundo não conhece essa mensagem, eles não têm meios de poder descobrir isso. É nossa tarefa. Nós, como Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba, é nosso trabalho, onde Deus nos coloca, aonde tem a segunda igreja, ou a terceira igreja, ou seja, qual for a igreja, Deus vai requerer daquelas pessoas a responsabilidade delas, onde elas estão. Mas onde nós estamos, a gente precisa vestir a camisa, porque as pessoas que estão ao nosso redor, graças a Deus pela sua misericórdia e bondade, que Deus não está limitado a nossas fraquezas. Eu tenho certeza que Deus é tão bom que Ele põe outras pessoas para testemunhar. Mas ainda assim isso não nos isenta da nossa responsabilidade, de nós testemunharmos para essas pessoas a mensagem de paz, porque elas precisam ouvir essa mensagem. Elas não têm recursos para construir isso e elas não sabem de onde você pode vir essa mensagem. Mas nós sabemos, por isso nós precisamos falar para elas, anunciar a paz que elas podem encontrar somente em Jesus. E a terceira razão justamente está no versículo 10. A terceira razão que Zacarias apresenta, ele diz no versículo 10, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. A terceira razão que nós precisamos anunciar a paz é porque a paz ela só é possível por meio do domínio de Cristo sobre o mundo inteiro. Isso vai se completar num momento da história. Nós fazemos isso, mas nós estamos fazendo isso de uma forma que eu acredito que reflete justamente naquelas palavras que Jesus diz, quando esse evangelho foi pregado ao mundo inteiro, então virá o fim. Quanto você acha que falta para o mundo inteiro ouvir a mensagem do evangelho?
Hoje nós temos a Bíblia em diversas línguas, de diversas formas, em diversas plataformas, digital, papel, escrito. Nós temos em rádio, nós temos em vídeos no YouTube, toneladas e toneladas, eu posso chamar de toneladas de material, do assunto que você quiser. Você coloca qualquer tema da Bíblia no YouTube, no Google, você vai ter alguém que escreveu um artigo, um trabalho. Sim, pode ter muita coisa errada, mas tem muita coisa sendo feita também. Você pode, com o próprio Google, clicar com a tecla direita e colocar em traduzir, e na sua língua vai traduzir, independente de que língua você fale desse mundo. Nós temos a palavra de Deus sendo apresentada, mas eu acho que talvez uma coisa que falta para que esse versículo se cumpra, Deus ele já colocou o material. Sabe o que falta? Os ceifeiros da seara. Falta ainda o povo de Deus arregaçar as mangas e fazer o trabalho que tem que ser feito. Irmãos, não dá para terceirizar. Não dá para eu pegar e simplesmente dizer, mas tem isso, tem aquilo, leia isso, leia aquilo. O nosso trabalho não dá para terceirizar. Precisa ser a boca que fala, como diz lá em Romanos, como ouvirão se não forem enviados, se não há quem pregue. Precisa ser transmitido, precisa ser testemunhado, precisa ser vivido. E o melhor meio que as pessoas vão ver Jesus Cristo é através da sua vida. Elas vão ver Cristo aonde? Elas vão ver na sua vida. As pessoas vão chegar e perguntar, mas por que você vive dessa forma? Por que você fala dessa forma? Por que você fez isso e não desse jeito que todo mundo faz? E aí você é a oportunidade que você tem de você poder testemunhar a mensagem de paz. Paulo tem uma frase que eu acho tão interessante em Filipenses 2, versículos de 9 a 11, eu vou só ler aqui para você, e ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre todos os homens. E você nota o que ele falou? Não só sobre aqueles que estão no céu, aqueles que estão sobre a terra, e quem mais? Até aqueles que estão debaixo da terra. Até aquelas pessoas que já não estão mais nessa vida, que infelizmente morreram sem ouvir a mensagem, elas ainda vão ter que reconhecer o Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, mesmo que agora elas não possam mais participar da salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo. Mas ainda mesmo debaixo do julgamento de Deus, elas ainda vão chegar na presença de Deus, num grande julgamento que haverá, chamado Grande Trono Branco. E todas essas pessoas vão confessar Jesus como Senhor, elas vão reconhecer, Ele é verdadeiramente o Senhor. Ele é verdadeiramente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas sabe o que é que me deixa apreensivo nessa cena que a Bíblia relata? A Bíblia diz que nós vamos participar desse tribunal, não como julgados, mas como assistentes desse momento. E sabe o que me preocupa, irmãos? É estar nesse tribunal e olhar as pessoas que eu podia testemunhar de Cristo e eu não tenho feito. Porque essas pessoas, elas vão estar lá. E eu tenho certeza que elas vão olhar para mim e vão dizer, Rodrigo, você não falou para mim da mensagem. Tem um hino antigo que a gente canta, que é um hino que eu falo que é um hino diferente dos outros hinos no inário. Porque a letra do hino diz, não me falaram de Cristo. E esse hino não é um crente cantando. É um dos poucos hinos que você tem alguém que não é salvo cantando. E ele diz, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo.
Eu não sei quanto a você, mas o meu desejo é fazer o máximo. Pela minha limitação, pela minha fraqueza, eu peço a Deus misericórdia. Mas eu não quero chegar nesse tribunal e olhar pessoas que eu amo, pessoas que são importantes para mim, pessoas que são queridas, talvez pessoas que nem conheço tanto, mas como, por exemplo, as pessoas que são aqui do mercado, que durante a semana estou aqui trabalhando e eu vou lá, pego alguma coisa, ou as pessoas daqui de baixo, onde servem a Marmitex. E quando eles trazem a comida, eu sempre mando um agradecimento. Às vezes eu peço marmita, né? E eu falo para eles, muito obrigado, a comida está muito boa, vocês fazem muito bem. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero poder chegar até eles e falar da mensagem de Cristo. Eu não quero chegar lá e ver essas pessoas olhando para mim dizendo, você não me falou de Cristo. Eu quero poder ouvir o outro hino. Lembra do outro hino que também tem um cântico? Que ele fala o quê? Eu vi Cristo em ti. Ele fala, eu estou aqui porque eu vi Cristo em ti. Você está pronto para transmitir essa mensagem para as pessoas ao seu redor? Precisamos anunciar a mensagem que somente através de Jesus Cristo pode trazer paz para todas as pessoas, independente da sua capacidade, da sua idade, do seu conhecimento, não importa os seus recursos, não importa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é feia, se ela é bonita, não importa nada. O que importa é que você testemunhe para elas da mensagem de salvação e deixa Deus agir. Veja as maravilhas que Deus vai fazer. Eu já contei a história de uma moça que eu estava evangelizando, era uma amiga da escola, e eu sempre lembro disso. Isso para mim é um grande motivador. Eu estava com ela na praça de alimentação de um shopping, estava falando para ela do Evangelho, e eu falei para ela, Sirlei, você precisa confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. E eu fiz a pergunta sem nenhuma confiança de que ela ia dizer sim. Eu estava tremendo, eu estava pensando, ela nunca vai aceitar Jesus. Mas eu preciso falar para ela. E quando eu perguntei para ela, você quer confiar em Cristo como Salvador? E ela fala, sim, eu quero. E eu falei, eu fiquei parado olhando para ela, sem saber como é que continuava, porque no meu evangelismo, no meu treinamento de evangelismo, as pessoas sempre iam até aquela parte e ali acabava a evangelização, porque a resposta seria o quê? Não, obrigado, eu não quero. Depois, outro dia, a gente conversa sobre isso. Então, o meu evangelismo era sempre limitado ao não da pessoa. E quando ela falou, eu quero, eu fiquei parado, ela falou, o que foi? Eu falei, é porque as pessoas geralmente dizem não. E ela respondeu, como é que alguém pode dizer não para uma mensagem tão maravilhosa como essa? Eu nunca mais encontrei a Sirlei. A última vez que eu ouvi alguma coisa é que ela estava em Santa Catarina, que ela estava casada, com filhos. Foi alguém que eu encontrei que era da nossa turma, que falou. Nunca mais tive acesso, contato, nada. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu vou encontrar com ela de novo. E eu vou encontrar com ela e a gente vai poder, eu quero saber, eu quero que ela me conta a sua história, o que Deus te dirigiu, para onde Deus te guiou, quem Deus colocou na sua vida para cuidar de você, para dar estudo bíblico, te dar discipulado. Eu confio, irmãos, que Deus é tão grande que Ele não é limitado a minha capacidade de cuidar da vida dela. Mas Deus pode guiar os seus passos, mas aquela mensagem ela precisava ouvir. E eu tenho feito isso com cada pessoa que Deus, na sua bondade, tem me dado a oportunidade. Irmãos, precisamos anunciar a mensagem do Evangelho às pessoas, porque elas não sabem. Lembra dessa frase, como é que alguém pode dizer não para uma mensagem tão maravilhosa como essa? Ela nunca tinha ouvido essa mensagem. Nunca. E há muitas pessoas ao nosso redor, não se engane, elas não conhecem a mensagem. E você pode ser essa pessoa. Você é essa pessoa justamente no lugar onde Deus te coloca, para você poder testemunhar de Cristo, seja para quem for, até na sua academia, até por recepcionista, seja quem for, a pessoa do balcão do mercado, qualquer pessoa que está ao nosso redor. Precisamos tornar a mensagem de paz conhecida.
Porque as pessoas não vão conseguir ter paz, elas não sabem de onde vem, elas precisam de Jesus reinando nos seus corações. Nenhum projeto de reforma social, nenhum projeto de reforma econômica, nenhum projeto de reforma política, agrária, nada, nenhum plano de nenhum governo vai poder construir paz, nenhuma nação, não importa se ela é do primeiro, do segundo, do terceiro mundo, vai conseguir construir paz. Apenas Jesus pode fazer isso. Minha primeira pergunta é: você já fez isso? Você já confiou na paz que Jesus oferece? Porque se você ainda não fez isso, esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Você precisa confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Você precisa dizer para Deus: Pai, eu confio a minha vida em você e eu te recebo como meu Salvador. Eu confio que o Senhor é aquele que tem a mensagem de paz. Eu quero voltar a ter paz com Deus. Agora, se você já fez isso, talvez você tenha andado um pouco longe dessa paz, tem sentido as preocupações, os medos. Por que não volta para Jesus hoje à noite? Por que não dizer: Pai, eu estava longe de casa, mas eu quero trazer meu coração para perto do Senhor. Eu quero poder viver no meu relacionamento com o Senhor face a face, sem vergonhas, sem medos do Senhor. Eu sou seu filho, eu sempre fui seu filho. Em qualquer lugar do mundo que eu vá, eu sempre vou ser seu filho. Não tem nada que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Volta para o Senhor. Confesse seu pecado e volta para o Senhor. Agora, se você já tem essas duas coisas em ordem, tem o terceiro desafio: ajude outros a fazer isso. Comece com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, de escola, seja quem for que Deus coloca ao seu redor. Cada pessoa que você encontrar, anuncie a paz. Ajude elas a conhecer a mensagem, o único lugar onde elas podem encontrar a paz verdadeira, que está em Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Salvador justo e humilde. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece, ó Deus, nossos corações na sua presença nesse momento. O Senhor sabe onde nós estamos. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossas limitações, nossos medos, nossos impedimentos. Às vezes são impedimentos emocionais. Às vezes nós temos dificuldades com nossos familiares, nossos amigos. Às vezes, Pai, por causa da nossa falta de compreensão, nossa falta de entendimento, nós nos colocamos em lugares que afetam o nosso testemunho. Nos impedem não de ter um relacionamento com o Senhor, mas de tornar o Evangelho mais claro para as pessoas. Nos ajuda, Pai, a ter a sabedoria que precisamos. Restaura, ó Deus, nossos relacionamentos com o Senhor, onde quer que nós estejamos agora, que possamos orar ao Senhor, dedicando nossas vidas de um modo completo e verdadeiro, que o Senhor possa olhar para os nossos corações e possamos ser encontrados fiéis ao Senhor. E até isso é bênção do Senhor, até isso nem vem de nós. É a sua obra em nossas vidas, é o trabalho do Teu Santo Espírito. Abre nossos olhos, Pai, para olhar as vidas que o Senhor já tem colocado ao nosso redor. Eu tenho certeza, Pai, que há muitos aqui que estão pensando em alguém que tem que falar de Cristo, que tem que fazer com que essa mensagem possa chegar até essa pessoa. Nos ajuda, Deus, a poder fazer isso o mais rapidamente possível, o mais brevemente possível. E quem sabe, ó Deus, nos próximos cultos já, a gente já colher as bênçãos do Senhor e ter até mesmo a vida dessas pessoas participando aqui conosco, regozijando na paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor, a paz que é tão necessária para os seus corações que essas vidas estão buscando. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Aceita, ó Deus, nossa adoração nesse hino que vamos cantar agora. Aceita, ó Deus, nossos corações diante do Senhor, com a dedicação que a sua palavra, Deus, pede de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda a sermos gratos ao Senhor naquilo que nós vamos viver também durante esses dias, durante essa semana. É por isso que oramos, é por isso que agradecemos ao Senhor em nome de Cristo. Amém.